Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da FF Solutions. Eu sou o Emerson, coordenador de marketing aqui na FF, e vou estar aí junto com vocês, junto com o Marcos Cardoso e a Isabela Ribeiro, né, nossos dois palestrantes dessa tarde, ao longo aí de toda essa tarde, junto com vocês durante a transmissão do nosso webinar. Fiquem aí muito à vontade, tá, para utilizar aqui tanto o nosso chat quanto o nosso Q&A, né, para mandar as perguntas de vocês, né, ao longo do nosso webinar. Diferente aí de outros webinars que a gente veio realizando, nesse webinar em especial, a gente vai fazer todo momento de perguntas durante o webinar. Tá? O Marcos e a Isabela prepararam uma demonstração bem interessante para vocês. Então, por isso, ao invés de nós fazermos momento de perguntas e respostas ao final do webinar, a gente vai adiantar e fazer ao longo do evento. Marcos, Isabela, vocês estão por aí? Apareçam aí para Estou dar aqui as sim. boas-vindas aí para as pessoas que estão aqui com a gente. Já temos aí bastante participantes com a gente nessa tarde. Pessoal, como a gente está em evento online, né? Então a gente consegue alcançar aí pessoas fora aqui da nossa região de São Paulo. Aproveita para mandar aqui no chat de onde vocês estão assistindo, né? Acompanhando a gente nessa tarde. Aqui em São Paulo tá frio, em alguns lugares garoando, outros chovendo um pouquinho mais forte, mas estamos aí junto com vocês. Veja aqui Que bacana. Fortaleza, Ceará, Minas Gerais. Fiquem muito O Bruno é conhecido, a Ania também. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos aí, gente. Gente, ó, antes da gente iniciar o webinar, então, tá? A gente vai para um momento aqui bem rapidinho para repassar alguns avisos para vocês, né, para a gente lembrar, e passar brevemente o institucional aqui da FF, né, para você que já conhece a gente ou não conhece, entender um pouquinho mais como que a gente atua, né, enquanto parceiros aí das empresas de arquitetura, engenharia e construção para a transformação digital dos seus negócios. Eu vou compartilhar aqui minha tela, vocês me confirmem, por favor, Thaís ou Marquinhos, se está aparecendo tudo certinho. Já está mostrando, Emerson? Sim. Está no modo apresentação? Sim. Está na tela, começamos em breve. Agora mudou, né? Agora sim. Legal. Então, gente, só reforçando, estamos gravando esse webinar, tá? Então, a gravação do webinar será disponibilizada aí, né, para quem se inscreveu pelos próximos dias. Então, vocês vão poder assistir novamente a gravação, pegar algum momento ali do webinar que seja mais interessante para vocês, poderem aplicar também no dia a dia de vocês. E já falamos, mas utilize o chat e o Q&A, tá? Tanto a Isabela quanto o Marquinhos estarão aí com a gente de olho nas perguntas de vocês que pegarem, e a gente vai responder em tempo real, né? Então, o webinar de hoje ele é diferente dos últimos webinars aí que a gente veio realizando. Então, vai ter um momento aqui de apresentação técnica, mas vai ter um momento de quem sabe faz ao vivo, né? Então, durante esse momento, vocês podem mandar as perguntas de vocês e a gente vai responder aí em tempo real. Falando aqui um pouquinho da FF Solutions, nós somos uma empresa de tecnologia, né, especializada aí no segmento de arquitetura, engenharia e construção. Estamos há 28 anos no setor, atuando aí como parceiro e impulsionador, né, das empresas de arquitetura, engenharia e construção em toda a sua jornada, né, de transformação aí digital com BIM e outras soluções aí para impulsionar a transformação digital. Nós somos aí um dos maiores parceiros da Autodesk na América Latina, né, e temos uma equipe aí, tanto na parte de serviços profissionais, equipe técnica, comercial, toda a nossa estrutura de colaboradores é realmente dedicada para trazer o sucesso aos negócios dos nossos clientes. E falando em reconhecimento, né, da nossa parceria Autodesk, a gente já tem aí mais de 25 anos somados, né, em parceria com a Autodesk, e hoje nós somos
parceiro a nível Platinum da Autodesk, a principal categoria a nível global de parceria com a Autodesk. Aqui do lado vocês conseguem ver aí todas as especializações que a nossa empresa tem, né, enquanto frentes técnicas aí de atuação em serviços e oferecimento aí de tecnologias e soluções junto com a Autodesk. Falando do nosso crescimento, nós estamos aí não só em São Paulo, mas em outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia, e muito com o propósito da gente conseguir impulsionar, né, a nível nacional a transformação digital das empresas de AEC e cobrir, né, todo o nosso setor aí com realmente uma entrega de serviço de qualidade e que possa ajudar as empresas do setor. E nossos pilares aí de atuação são focados em tecnologia, né? Então, como eu falei, nós somos parceiro da Autodesk. Serviços, então a gente tem todo o serviço aí de consultoria, implementação BIM, a parte de aplicação e desenvolvimento de soluções customizadas para os nossos clientes também, e a parte de capacitação corporativa, né? Então a gente tem uma frente aí de capacitação para as empresas de arquitetura, engenharia e construção. E falando aqui em capacitação, a nossa frente de capacitação é com a Build Lab Academy, né, nossa marca aí para treinamentos e capacitação corporativa dos profissionais de arquitetura, engenharia e construção. E aqui estão alguns números, né, de sucesso que a gente tem ao longo desses anos, né? Então, conseguimos ajudar as empresas em jornadas enterprise, então jornadas customizadas para a capacitação aí dos seus colaboradores, treinamentos aí de conceitos BIM, né? Então os primeiros passos que você precisa entender e dar ali com o BIM, todo esse processo de transformação digital, e também temos as jornadas completas de aprendizagem, né? Então são trilhas ali completas destinadas a algumas frentes aí do setor, onde você vai aprender realmente a trabalhar com BIM e entender, né, todo o fluxo de tecnologias que envolvem para esses trabalhos. Queria já chamar aqui o Marcos e a Isabela para iniciar a apresentação. Fiquem à vontade, esse momento é todo de vocês a partir de agora. E, novamente, pessoal, utilizem o chat aqui, o Q&A, né, para mandar as perguntas de vocês e a gente vai respondendo aí ao longo do webinar. Joia, muito obrigada, Emerson. Eu já compartilhei. Está aparecendo a minha tela compartilhada? Assim, tá assim. Então, vamos lá, né? Bem-vindos aí ao nosso webinar, né? O Emerson já apresentou bem. Eu estou aqui com a dona Isabela, né? E a gente percebeu, né, a necessidade de falar um pouquinho sobre essa importante gestão da informação aí para projetos de infraestrutura. É claro, né? A gente está falando de BIM, né? Falando lá com as características, né, de modelagem da informação da construção. Então, nós preparamos aqui um escopo, né, diante dessa oportunidade. Então, vamos fazer aqui as nossas breves apresentações, falar, né, pontuar aí de novo, né, mais uma vez aí sobre, né, os conceitos, né, BIM, falar um pouquinho do Civil 3D e como fazer, né, essa gestão aí da informação, né, diante do uso do Civil 3D, tá? A Isa vai fazer a parte mais difícil, que é a parte técnica, que vai apresentar a ferramenta, tá? E eu vou embasar um pouquinho aí vocês, tá, amigos? Então, eu acho que eu já conheço vários amigos aí, amigas ali, né, no chat. Muita gente conhecida, né? Tem bastante gente, muito bom. Então, eu sou o Marcos Cardoso, sou engenheiro civil e já atuei muito tempo em empresas de projetistas, né, nessa área de infraestrutura, né, principalmente de saneamento e transportes. Possuo aí, né, as publicações do livro do Civil 3D, aí, né, que fomenta aí bastante o BIM para infraestrutura. Participo também, né, junto aqui com a FF Solutions, no desenvolvimento, né, uma parceria com a Autodesk, né, nesse desenvolvimento aí do Country Kit Brasil, né,
que promove, né, a gente conseguir realizar, né, executar os projetos, né, de infraestrutura, né, de forma padronizada, né, com os templates e padronizações aqui nacionais, né, regionalizadas, né? Isso é um processo evolutivo aí, tá? Que mais? Hoje, então, atuo aqui na liderança do time de infraestrutura da FF Solutions. Então, a gente promove muitos materiais, treinamentos, né, consultorias, todas voltadas aí para a parte de transformação digital, principalmente. E aí, agora eu trago a Isabela para se apresentar aí também. Bom, eu já conheço bastante gente, muita gente já me conhece, mas para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Ribeiro, eu também sou engenheira civil, mas também sou engenheira ambiental e sanitarista. Trabalho com BIM há muitos anos, e agora trabalhei muito tempo com edificações e agora já faz um tempinho eu estou na área de infraestrutura e a gente está trazendo realmente toda essa maturidade que já vem de edificações, a gente quer trazer esse enriquecimento também para a área de infraestrutura. Então, é por isso que a gente está aqui para conversar hoje, né? Eu sou profissional certificado Autodesk, também, né, eu e Marquinhos, nós somos instrutores certificados Autodesk, então estamos aqui também na frente de treinamento e consultoria aqui pela FF para o que vocês precisarem. Isso aí, legal. Vamos lá, vamos ver o que a gente preparou aqui para vocês, né? Falando de BIM, né, para pontuar, a gente gosta muito aí dessa parte teórica, né, desse complemento aqui, que está adaptado aqui do professor Sucar, que diz exatamente, né, que o BIM, a modelagem, né, da informação da construção, tem que pôr isso em mente, né, gente? Não é um software, não é uma pessoa, não é um botão que clicou e sai tudo mágico do outro lado, né? Principalmente aqui para a gente de infraestrutura, né? Que é um pouco mais... vários desafios, né? Maiores desafios, mas enfim. Então, esse tal do BIM, né? Então, ele é um conjunto, né, de tecnologias, pessoas e políticas, né, que vão permitir que várias partes interessadas possam, de maneira bem importante, né, de maneira colaborativa, para que elas possam projetar, construir, operar uma edificação, uma instalação, né, qualquer tipo de empreendimento. Então, diante disso, né, a gente tem aí alguns desafios, né, principalmente com a letra I, com essa parte da informação, né, do BIM. Porque não dá mais, né? Não dá mais para trabalhar igual essa imagem que está aí, né? É um projeto aí de drenagem rodoviária, né? Que é um legado antigo lá da prancheta e que veio aí para o AutoCAD. Então, não dá mais para trabalhar dessa forma em fazer linhas, né? Vou fazer um tubo, né? Um bueiro, uma drenagem qualquer, um saneamento, um projeto de terraplenagem, seja lá qual for, em desenhar, né? Fazer desenhos, colocar linha, e a informação, se vocês perceberem, né? Tem um texto, né? Então, tem um tubo, tem até uma linha de chamada, está falando de um bueiro de tal VEG, é claro que deve ter, né, faltando aqui informação de comprimento, né, declividades, né? Então, o que a gente nota, né, nessa forma de trabalhar mais clássica, né, mais, né, conservadora, que era no AutoCAD, tem as geometrias e tem a informação do lado, na forma de texto, na forma, né, de atributo, e elas estão desconectadas, né? Então, se eu for exportar essa geometria para algum lugar, eu vou exportar o texto e eles estão soltos, não dá para fazer a gestão disso, né? Muito diferente do conceito, né, do BIM, que é modelar. Então, a gente vai modelar o mesmo tubo ali, né, o mesmo componente. É claro que tem os desafios da modelagem, mas aqui eu consigo incorporar informação dentro dos elementos. E aí sim, aí eu consigo fazer vários usos desse elemento em várias etapas, né, do ciclo de vida de qualquer empreendimento. Eu estou focado em infraestrutura, né, mas vale para qualquer coisa. Então, desde a etapa de projeto, eu vou conseguir usar uma informação de um comprimento, não é isso, de uma declividade, para executar a obra também, né? Tem a posição geográfica dele, e aí para fazer outros usos, né? Vamos falar de gestão de ativos, né? Operação, né?
Inclusive, Marquinhos, a gente já tem até aqui uma pergunta do Fabiano, ele está falando sobre a aplicação de BIM no setor de recursos hídricos. Então, também parte do mesmo princípio, né? O que a gente tem que vencer primeiro, né? Vencer primeiro essa etapa mais cultural e clássica de fazer só desenhos, pensar um pouco mais primeiro em vencer a modelagem Fabiano, a gente tem ferramentas para isso, né? A gente já tem ferramentas, né, para começar a fazer essa modelagem dos elementos que vão compor aí toda a instância aí da modelagem BIM. Então, assim, tem que partir, sabe, talvez aí, né, do lado cultural, de dentro para fora, e a gente começar, né, a fazer essa conceituação por à prova mesmo, né? E aí, vale para tudo, tá? Bom, bem lembrado aí dos recursos hídricos, também que tem ferramentas aí para fazer, além né, do dimensionamento hidráulico, hidrológico, né? Tem ferramentas que conseguem, né, permear entre as várias disciplinas, né? De edificações, né, indo lá para arquitetura, infraestrutura, mas precisa também pensar um pouquinho de trás para frente, né? O que a gente quer alcançar com a modelagem, né? Então, assim, precisa ter bem definido, né, para aquele empreendimento, quais são os usos do modelo BIM que eu vou fazer, que são esses aí, né, que pode ser aí, né, verificação de interferências, orçamentação, que mais aqui? Planejamento. Exato, com o objetivo, né, principal aí, de criar, né, melhores projetos mais eficientes, mais econômicos, sustentáveis, né? Então, partindo desse princípio, a gente vê aqui que a informação é muito importante, né, para os projetos, né? Principalmente diante da metodologia BIM. E aí, uma ferramenta que pode ajudar a gente nesse processo aí é o próprio Civil 3D, né? A ferramenta aí do Autodesk. Então, ele é uma solução, eu formulei uma frase aí, até que eu uso muito aí no livro, né? Que o Civil 3D é uma solução que permite a criação de modelos de infraestrutura para realizar estudos, né, realizar projetos, fazer acompanhamento de obras. Ele permeia, né, os usos aí, né, da metodologia BIM, da própria metodologia BIM, mas também, né, do universo GIS. Então, ele tem recursos aqui, inclusive do Map 3D, que permite fazer, né, a parte de geoprocessamento, permite fazer análises, quantificar e documentar os projetos. Então, uma solução, né, Isa, bem robusta aí no mercado, né? Já está há um bom tempo e o pessoal utiliza bastante, é bem conhecida no mercado. Mas, mesmo assim, a gente tem alguns desafios, né? Então, o desafio principal é fazer essa gestão das informações, né? Como colocar, como agregar informação, né? Como configurar. Então, é isso daí. Para que haja os usos do BIM, lá na frente, por exemplo, né? Eu citei aí no slide, para realizar o 4D, né? O sequenciamento construtivo, para realizar a gestão de ativos, orçamentação, a gente precisa padronizar, a gente precisa configurar quais tipos de informações a gente vai querer nos elementos, né? E isso, assim, aparentemente não é uma tarefa fácil, porque pensa, como que era antigamente, eu fazia uma linha e colocava um texto do lado, né? Simples assim, está lá, meu projeto, né? Agora tem um modelo, ele tem que estar já referenciado, ele tem que ter todas as informações ali para os usos do BIM. A informação da cota, do diâmetro, material, né, declividade, tem que estar dentro do modelo, não é um texto separado, né? Então, a gente precisa padronizar quais são essas informações. Qual a informação relevante lá para fazer a quantificação, para fazer um orçamento, né? Um código, um ID, né? Um código de uma planilha orçamentária, de um critério de medição. Então, isso tem que padronizar, sabe? Tem que padronizar para cada projeto, né? Principalmente, né? Como fazer esse vínculo com os elementos, como pôr a informação? Né, um atributo, uma propriedade, que tipo, né, de conceito que a gente vai colocar no elemento, né? Como preencher, né? É um desafio também preencher, porque tem a forma de preencher manualmente, tem uma forma mais automatizada, tem, né, metodologia que requer programação para obter os dados, né, e preencher automaticamente. Então, esses são os desafios, né, na parte de gestão da informação.
Tem mais uma pergunta, Isa? Não, né? O Fabiano É agradeceu. o próprio Fabiano perguntando, que ele falando, na verdade, que ele gostaria de entender como extrair informações de recursos hídricos a partir dos modelos BIM, mas acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? A gente pode puxar de novo essa pergunta dele. Tá bom. E aí, nós temos hoje aí no Civil 3D um recurso aí que ganhou bastante força, né? Justamente nesse quesito aí, na parte de informação, que é o recurso de Property Settings. Então, trata-se, né, de uma ferramenta que permite você customizar campos, customizar, né, abrir, criar campos para preencher lá qualquer tipo de informação, né? Hoje, carinhosamente, o pessoal chama de P7s, né? Então, a gente gosta bastante desse apelido que ficou. E aí, então, eu trago a dona Isabela para mostrar um pouquinho. Antes disso, né, a gente tem que fazer a gestão, mesmo tendo recursos nas ferramentas, né? Para popular, para trabalhar com as informações, né, da letra I, do BIM, né, a gente precisa ter um fluxo, né, a gente precisa justamente, né, criar esses padrões, criar a configuração lá dentro dos templates, por exemplo, né, pensar na forma de inserir, de popular os dados, para que também, né, a gente consiga, né, consumir, extrair esses dados dos elementos e, principalmente, né, não é nem só consumir para aparecer ali do lado do tubo e aparecer uma informação, né? Mas, assim, a gente vai precisar colaborar, né? Porque o elemento, o modelo BIM, ele tem que estar trabalhando de forma colaborativa e permear, muitas vezes, esse bueiro de drenagem que estou citando aqui, ele vai permear, ele vai atravessar várias disciplinas, né? Para poder embasar outras disciplinas, né? Multidisciplinares, projetos são. Então, como colaborar isso também? Então, a gente tem aí que pensar nesse fluxo, né? E a Isa vai trazer aqui para a gente, nessa demonstração aí, a configuração aí, né? A parte inicial das configurações do Property Set. Já vou começar a compartilhar aqui. Marquinhos, me avise se já tiver tudo certinho. Tá sim, Isa, pode tocar. Tá? Bom, então antes da gente começar a falar do Property Set propriamente dito, vamos falar um pouquinho desse modelo. Esse modelo aqui nós criamos justamente para essa apresentação de hoje. Então, aqui nós temos todo um modelo de infraestrutura com superfície, nós temos parcelamento de solo, nós temos toda a parte aqui do viário, também tem drenagem, abastecimento de água, a parte de esgoto sanitário, né? E nós também temos aqui a parte de poste, sinalização, temos até lombada nesse nosso modelo. E o porquê de tudo isso? Justamente para a gente poder conversar sobre as propriedades. Porque dependendo do elemento que nós temos aqui no civil, são as propriedades que ele tem. Por exemplo, se eu seleciono aqui na minha superfície, aqui na minha paletinha de propriedades, eu já tenho algumas propriedades dela, como o número de pontos, a elevação mínima, a elevação máxima. Aqui, se eu clico em um parcel segment, ou se eu clico na própria identificação do parcel que aqui está escondida, a gente tem essas informações. Aqui para as redes, por exemplo, aqui é uma rede de drenagem, então eu cliquei em um pipe, nós temos as informações nativas desses elementos. Só que nem sempre essas informações nativas atendem o que a gente precisa. Muitas das vezes a gente precisa de muitas outras ferramentas, informações agregadas a esses elementos. A mesma coisa aqui, ó, também tem uma parte de urbanismo nesse elemento, que são árvores. E essas árvores são blocos. Então, aqui, as informações, elas ficam restritas ao que o bloco traz. Só que isso aqui, quando a gente está falando de um modelo BIM, ele não atende a gente precisa de muito mais informações. Por exemplo, qual é o tipo da árvore, qual a altura máxima que ela atinge, qual época de floração dela, para saber realmente, para planejar a manutenção e tudo mais.
Por exemplo, essa lombada aqui. Essa lombada ela é um bloco, mas o que vai interessar para o pessoal é qual é a área de pintura que eles vão ter que contabilizar para ter isso. Então, todas essas informações, a gente alimenta o nosso modelo através do Property Set. Eu só vou jogar a minha telinha aqui para outra tela. Pronto. Aqui os Property Sets, então, nós podemos criar de acordo com a nossa demanda. Aqui nós temos as fichas. Então, todos esses itens que estão dentro de Property Set Definition, elas são as fichas. Então, a gente costuma criar uma ficha para cada elemento, né? Por exemplo, aqui, para as árvores, ela tem uma. Aqui, para drenagem, temos outra. Para a rua, nós temos outra. E aqui dentro, então, nós trazemos as informações. Uma coisa importante é essa segunda abinha aqui, que é para qual tipo de elemento ele vai aplicar. Então, nesse nosso caso aqui da árvore é um bloco, então eu habilito aqui a opção do bloco. Se eu colocar, por exemplo, aqui pipe, todas essas configurações que eu fizer aqui para a árvore vai aparecer em pipe. Isso é um controle que a gente tem que fazer. E aqui, então, em Definition, a gente tem realmente quais são as propriedades. Então, aqui que mora a grande questão. O que eu vou precisar de informação para aquele elemento e como que, né, o que eu vou trazer. Então, aqui, por exemplo, nós temos a altura média, floração e o tipo. E aqui ele está preenchido por uma lista. Depois, se sobrar um tempinho, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, por exemplo, na parte de drenagem, o que a gente tem de informações? A gente tem codificação de ativo, nós temos comprimento, diâmetro, embasamento, qual o tipo de embasamento, qual o tipo de escoramento, se tem ligação, material, tipo. Então, aqui, inclusive, o Fabiano já pode começar a pensar em que tipos de propriedades ele usaria para um modelo de recurso hídrico. Você vai ter ali um canal, esse canal vai ter um vertedouro, que tipo de informações eu vou precisar inserir no meu vertedouro para que satisfaça realmente essa minha necessidade, né? Essa minha informação, de eu conseguir absorver todas as informações no modelo. Esse aqui acho que o Marquinhos concorda comigo, é o ponto que a gente mais tem trabalho no modelo, né, Marquinhos? Que é onde a gente tem que definir o que a gente precisa. Exatamente, que tipo de informação. Por isso que eu falei de pensar, muitas vezes, de trás para frente, para enxergar lá na frente, né? Qual que eu uso? O que eu vou fazer com esse elemento, né? Então, a gente pode popular as informações aí hidráulicas, hidrológicas ou geométricas, né? De posicionamento e tudo mais. Exatamente. Então, e o legal também aí do Property Sets, né? Que essa configuração não perde, né? Você agrega e pode ficar no arquivo de template para futuro uso, né? Exato, então você pode personalizar o seu template de acordo com as necessidades que você tem. E aqui, quando a gente fala do Property Set, a gente tem alguns elementos que eles são preenchidos de forma automática, outros a gente tem que preencher manualmente. Nesse caso aqui, são preenchimentos manuais, e daí eles oferecem alguns tipos de preenchimento para a gente. Por exemplo, número inteiro, se é uma lista e o que é. Então, aqui é toda a parte de configuração, como que eu configuro para que aquela informação, aquele campo de informação vá para dentro do meu modelo. Então, aqui eu não vou salvar o que... Opa, ele abriu de novo. Deixa eu fechar aqui. Como então que eu consigo trazer todas aquelas fichas para dentro do meu modelo, né? Por exemplo, aqui se eu selecionar essa lombada, nós temos aqui na paleta de propriedades algumas guiazinhas, nós vamos vir aqui nessa Extended Data. E é aqui que a gente aplica essa propriedade, né? Aqui que a gente aplica esse Property Set.
Reparem que no meu ele já está aplicado, mas se não tivesse aplicado, é aqui embaixo, ó, quando a gente clica nesse itemzinho aqui, ele aparece todos que estão disponíveis. Ah, mas se aqui eu cliquei na lombada, por que que apareceu a opção de árvore, placa, poste e rua? Porque aqui todos eles estão configurados para o block reference. Então, ele já identificou que eu estou num block reference, então todos esses aqui podem vir para dentro desse. Então, aqui é o momento da gente saber realmente qual que a gente precisa aplicar no nosso modelo. Aqui, em relação à lombada, né, nós temos descrição, comprimento e área da faixa. Então, aqui a descrição, ela é um texto, eu posso colocar aqui, no caso eu coloquei lombada 1,5, que é aqui a largura dela. O comprimento dessa lombada é de 7 metros, também preenchi aqui. E aqui a área da faixa, 3,6 metros quadrados. Então, que seria depois futuramente uma área de pintura para gestão de manutenção e tudo mais. Todos esses campos aqui eram campos abertos, em que eu consigo digitar. Digita Diferente. livremente, né? Oi? Digita livremente ali nesse Livremente. tipo, Aí, né, e aqui também vai da responsabilidade do usuário, né? Porque quem vai inserir essa informação é você, o usuário. Então, ele não sabe se o que você está inserindo está certo ou não. Você que precisa ter essa destreza de alimentar corretamente. Inclusive, depois, numa revisão, né? Numa eventual mudança, mudou o tipo, alguma coisa, tem que ir lá e... Exatamente, e já alterar isso. Eu quero encontrar alguma placa aqui que eu coloquei, ó. Por exemplo, aqui nós temos uma placa. Para placa, a gente já tem diferente, a gente já tem uma listinha aqui, ó. E nessa listinha, deixa eu trazer aqui, ó, a gente tem a opção de cruzamento de vias e parada obrigatória. E também a gente já tem o código da placa. Então, a gente também tem essa opção de deixar o campo fechado para o usuário só selecionar a informação que ele quer. Daqui a pouco, a gente vai ver, né, a respeito um pouco mais dessas tabelas, mas, por exemplo, aqui, ó, essa questão aqui da tubulação. Aqui nós temos uma rede de drenagem. Aqui nós temos algumas informações, só que essas informações, elas não conseguem, pelo menos, né, por muito tempo elas não eram lidas, por exemplo, no Navisworks, então a gente precisava trazer ela como property set para ela ser lida. Então a gente também consegue trazer aqui todas essas informações. Ah, Isabela, mas aqui eu já tenho, por exemplo, o comprimento do tubo. Eu vou ter que digitar na mão, um a um, novamente, esse comprimento para eu fazer tabelas e tudo mais. Nessa situação, a gente pode usar de recursos, por exemplo, como uma rotina Dynamo. A gente consegue pegar esse dado aqui e fazer com que a rotina preencha automaticamente esse campo. Então, a gente tem algumas formas de otimizar esse nosso trabalho. Tá? Então, assim, muito superficialmente, o property set é isso, a criação, né, e a aplicação dele e preenchimento. Exato. E agora a gente vai começar a entrar nas próximas etapas. Isso. Até achei que você não fosse parar, você já fosse mostrar tudo. É que eu olhei a hora. E a gente tem algumas perguntas, né? Tem o nosso amigo aí, o Fábio, né? Tudo bem, meu amigo Fábio? E aí ele pontua aí, né, que ó, existe uma dificuldade, né, que é a definição de qual informação aí, né, na hora de contratação, né? Então ele está perguntando se os clientes estão sabendo solicitar o escopo, né, com essas necessidades. Então, o Fábio, a gente está apoiando também os nossos clientes, né, em manuais, né, manual de contratação lá, que aí precisa especificar exatamente como eles querem, né, contratar de projetistas ou de construtoras aí, como receber esses modelos BIM, né? E quais informações eles vão precisar, necessitar para fazer os usos do BIM desejados, né? Os usos do BIM para a empresa é uma coisa estratégica, é uma coisa importante mesmo, né? E o Cristiano também está perguntando se os property sets são definidos, né, no Civil 3D,
se tem correlação com os sets do Navisworks. Sim. Isabel. Então, eles não têm relação direta, Cristiano, mas eu posso utilizar os property sets para criar os sets. Então, eu crio um filtro em cima dos property sets e daí eu consigo salvar aquela seleção. Apesar dos nomes serem parecidos, eles estão indiretamente relacionados, mas a gente consegue aproveitar isso. Por exemplo, eu consigo pegar qualquer que seja a configuração do property set e filtrar a partir dela. E daí a gente consegue tranquilamente criar os sets. E o Fabiano também pergunta, né, se o property set ele é habilitado para qualquer interface BIM, né, considerando a interoperabilidade, ou é específico do civil. Então, é um recurso, o nome do recurso é do Civil 3D, mas acaba criando um campo, né, uma propriedade que vai trafegar, né, que vai, né, trafegar com o elemento aí para as outras plataformas, né. Inclusive, eu vou trazer aí uma imagem aí que ontem mesmo eu fiz um teste exportando para IFC aqui no Civil 3D e foram os property sets que a gente criou, né? Só para a gente continuar, Marquinhos, tem uma pergunta anônima aqui no Q&A, se existe uma forma de importar as propriedades do Excel. O que a gente já conseguiu foi via Dynamo. A gente tem a planilha, daí a gente consegue preencher esses property sets, trazendo as informações do Excel, sim. Mas de maneira nativa, ainda não. Ainda não, né? Então... Tá certo? Tem uma outra pergunta do Cristiano aí, ó. Eu não sei se tem a ver com o Navisworks, né? Já pode criar, sim, Cristiano. O Cristiano está perguntando se ele já pode criar um P7 com um campo 7, pensando em organizar os pacotes dentro do Navisworks. Pode já criar uma codificação, alguma coisa dentro aqui do civil, já pensando no uso futuro do Navis. Pode sim. Legal. A minha tela está aí, Isa? Está compartilhada? Tá aqui sim, né? Tá aqui sim, Marquinhos. E nessa próxima etapa aqui, amigos, a Isa já começou a mostrar, né, como inserir, né, e mostrar um pouquinho das propriedades do P7s, mas aí agora vou pedir para ela mostrar aí, né, também aí a geração, né, o uso, né, vamos usar, o que dá para fazer? Ela mostrou um pouquinho de tabelas, né, e tem recursos também que dá para exportar essas tabelas, né, exportar aí para o Excel, né, por exemplo. Deixa eu trazer aqui, então, porque daí o que passa a acontecer, né? De alguma forma, a gente tem que extrair essas informações. E quando a gente está falando aqui, principalmente da parte de documentação do projeto, às vezes a gente quer essa informação de uma forma mais rápida. Então, a gente tem como trazer isso para cá por meio de tabelas. E essas tabelas aqui, elas são alimentadas pelos property sets, tá? Então, aqui, por exemplo, eu consigo a quantidade de cada árvore. Então, chuva de ouro, pata de vaca, quaresmeira, sibipiruna, eu tenho a quantidade de cada uma e também eu já tenho aqui o somatório dela total. A mesma coisa acontece aqui com os postes. Eu tenho aqui os tipos de engastamento, então eu tenho 23 com engastamento reforçado e 24 com engastamento simples, totalizando 47 postes. Isabela, legal, mas e se sofreu uma revisão? Eu tive uma revisão aqui no meu projeto, né? Como é que eu vou fazer? Eu só vou selecionar o poste aqui para eu tirar o zoom. E da gente, meu poste ele está lá selecionado, quero que vocês prestem atenção aqui na minha tabela de poste. Tem que decorar algum valor? Tem que decorar algum valor? Olha lá, aqui a gente tem 23 reforçado e 24 simples. Esse poste que eu selecionei, ele está como engastamento reforçado. Se eu mudar ele para simples, reparem que a tabela automaticamente ela já alterou. Agora eu tenho 22 e 25. Não precisa dar regen, nada? Rebuild, nada. É 100% automático. Ela é totalmente automática. Ela é dinâmica, essa tabela.
aqui nessa tabela de poste eu só tinha reforçado e simples, né, Marquinhos? Digamos que esse poste especificamente falando, ele vai ter um engastamento concretado. A partir do momento, ó, eu nem cliquei, eu só parei o mouse aqui em cima do concretado, ele já adicionou uma nova linha e ele já colocou que é concretado e a uma unidade. Então, isso daqui é totalmente dinâmico. Ele é totalmente dinâmico e ele serve para o que a gente precisar aqui dentro. Então, aqui, por exemplo, aqui, a área da faixa, né, ele já está contabilizando que eu tenho 4 lombadas, as 4 lombadas, cada uma com 3,6 de área, que vai me totalizar 14,4 metros quadrados de pintura, tá? E, inclusive, eu deixei um exemplo aqui para a gente fazer da rede de drenagem. Então, eu vou selecionar aqui a minha rede de drenagem e eu vou isolar aqui na minha tela essa minha rede de drenagem. Porque a gente vai criar essa tabelinha aqui, tá? Eu já deixei essa tabela configurada, então ela vai aparecer de forma mais automática aqui para a gente, tá? Então, aqui eu estou preenchendo o que eu preciso. Aqui. Deixa eu colocar. E não é vídeo, não. Você está fazendo ao vivo. Não, aí, eu estou fazendo aqui na hora, ó. O coraçãozinho está disparado, tá? Não, ó, então aqui eu vou abrir uma caixa de seleção. É importante que a gente selecione quais serão os itens que vão aparecer nessas tabelas, tá? Então, aqui eu estou abrindo uma caixa de seleção. Essa tabela ela está configurada para tubos, né? Só para pipe. Então, reparem que aqui as estruturas de drenagem elas não vão aparecer. Ah, ele nem pega, né? Não seleciona. Ele nem pega. Ele só pega a categoria que eu configurei na tabela. Então, aqui eu posso dar um Enter. Ele já vai aparecer aqui, ó. Eu posso colocar a minha tabela. E aqui, então, deixa eu até trazer ela um pouquinho mais para cá, ó, que daí a gente consegue falar melhor sobre ela. Então, aqui, olha, nós temos o diâmetro, nós temos o comprimento da tubulação e nós temos o material. Então, os campos a gente configura, né, Isabela? Os campos são... Só que assim, os campos, eles necessariamente precisam ter o property set. Isso daqui é um property set. Não são campos criados na tabela. A tabela, ela só compila os property sets. Ah, e não pega informação nativa, por exemplo, lá do... Não, essa tabela é uma de property set. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, nós temos o diâmetro de 25,50, todas as tubulações de 25 que totalizam 24,24 metros lineares e todas as tubulações... Já somou os comprimentos dos tubos? Ele soma os comprimentos por diâmetro e também o comprimento total aqui, ó. Essa informação a gente trouxe, né? Mas, por exemplo, esse aqui, a partir de agora, esse aqui não vai ser mais um diâmetro de 0,50, vai ser um diâmetro de 0,75, ó. Ele já vai alterar aqui para mim. Ah, tá? Ele muda a classificação ali também? Ele já muda, tá? Aqui a gente fez esse exemplo realmente para mostrar para vocês, porque ela é totalmente dinâmica e ela é uma forma da gente usar os property sets, porque até então os property sets eles ficavam muito restritos ao que iria usar depois, né, ao uso do naves, mas a gente já consegue trazer isso de forma trazer aqui para o uso dentro do civil mesmo. Então, a gente já traz, né, essa prévia, depois que ela é configurada por layer, então aqui a gente tem que arrumar, né, o tamanho e tudo mais. A fonte, aquela coisa. A fonte, isso aqui é tudo configurável, tá? Então, aqui, nesse caso, eu que fiz essa opção de colocar o valor total por diâmetro e o valor total, mas poderia ser só um valor total, poderia não ter esse valor total, aí vai de acordo com a configuração do que o usuário quer, mas o importante é lembrar aqui
Essa parte aqui só vai aparecer o que tiver configurado no property set. A tabela, ela compila as informações de property set. Muito Ela bom. já... E aí a gente tem algumas saídas, né? Dá para exportar? A gente tem algumas saídas. Por exemplo, se eu quero essa tabela aqui e eu quero ela... Vamos ver aqui, eu quero ela em Excel. Eu venho aqui no exportar. Ele já abre aqui para mim essa janelinha, então aqui eu consigo levar direto para o Excel, consigo colocar como bloco de nota ou como CSV. Aqui eu vou colocar aqui como webinar e vou salvar. Vou dar aqui um OK, tá bem? Eu só vou jogar aqui para ninguém ver a baguncinha da minha área de trabalho. Que daí eu vou abrir essa, porque daí ele já... Deixa eu ver se ele já acabou salvou. exportando Excel mesmo, né? Ele estava exportando em Excel. Deixa eu ver aqui, ó, ele já abriu. Estou abrindo aqui está na minha outra tela. Gostei, né? Não pode mostrar a área de trabalho igual mostrar o quarto desarrumado, né? Exato, não pode. Não pode, porque eu me incomodo mais com a área de trabalho desarrumada do que o quarto, Marquinhos, confesso. Tá certo. E o legal dessa tabela que a gente traz para cá é porque, dependendo da situação, ele já faz a soma. Por exemplo, aqui, olha esse campo total aqui, ó, ele já traz a fórmula, tá? Então, a gente tem já tudo prontinho. E ele já traz aqui identificado a guia exatamente com o nome da tabela que a gente colocou. Então, aqui é tabela de tubulação de drenagem. Se eu vier aqui, tabela de tubulação de drenagem. Então, a gente tem tudo isso aqui. Então, o que precisar daqui, a gente consegue extrair. E daí vai de acordo com o formato que precisa. Precisa, né? E daí vai de acordo com o formato para os usos, né? Para os vários usos que a gente que dá para atender aqui. Mas essa aqui é a parte do consumo. Exato. Como que a gente consome, né, essa informação que a gente preencheu aqui. Agora é comigo, né? Eu acho que eu faltei Agora é um com ensaio, né? você. Tá bom. Espera aí, acho que está aí, né? Está aí na tela? Sim, está aqui. Mostrou as tabelas, né? E aí, por fim, estamos finalizando aqui, tá, amigos? Foi uma das perguntas, uma das questões aí, né? Ontem mesmo, né? Deixa eu ver como que está esse negócio de P7s aqui. Acabei exportando, né? Exportando aqui através do Civil 3D, na versão 2024, né? Tem a ferramenta de exportação de IFC. E levei, né, para uma outra plataforma lá, abri e tem lá, né, as informações constavam lá, né, as informações de propriedades customizadas aí no P7. Então, sabe, essa parte aí, a gente pode ficar agora tranquilo, né, que a gente consegue externalizar, né, as propriedades junto dos modelos para fazer o uso em diversas plataformas BIM, né? Foi bom ter feito esse teste ontem, né, que já teve a pergunta. E, por fim, também, né, aqui no nosso universo, né, uma etapa, né, do ciclo aqui, na etapa de projeto, é fazer essa coordenação, reunir todos os modelos, né, num único modelo, o que a gente chama de modelo federado, para visualizar e fazer outros usos do BIM. Por que eu falo outros usos do BIM, né? A gente consegue fazer uso do BIM, por exemplo, no Civil 3D, os usos do BIM ali, eles são mais técnicos, né? Então, eu consigo verificar um raio, não é isso? Verificar lá um comprimento, uma rampa mínima, rampa máxima, extrair quantitativos de fato, né? Mas os outros usos do BIM, a gente faz em plataformas mais apropriadas, como o Navisworks, né? Para fazer a coordenação aí do projeto, né? Verificação de interferências, né? Fazer um quantitativo aí no âmbito do empreendimento inteiro, fazer a quantificação e orçamentação, é claro. E aí o bom de tudo é que essas propriedades customizadas, né, elas estão sendo transportadas, né, junto com os elementos, até chegar aí, né, no modelo federado. E aí a dona Isabela
também vai mostrar um pouquinho aí, né? Vai dar o show aí. Vamos falar um pouquinho do modelo federado aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para o Naves. Aqui, então, nós estamos com o nosso modelo, exatamente o mesmo modelo, tá, pessoal? Aqui temos a superfície, aqui não deu tempo de eu colorir as árvores, porque se a gente muda aqui o modo, ele fica meio escuro, mas aqui tá bem bonitinho. Então, aqui já está tudo certinho e a gente tem acesso a todas aquelas informações. Por exemplo, aqui, se eu clicar em qualquer post, eu vou vir aqui, olha, nas minhas abinhas de propriedade, eu tenho exatamente o nome da ficha do property set que está aplicado nesse elemento. Então, eu consigo acessar aqui, ó, e eu tenho a descrição, a altura, o tipo de lâmpada utilizado e o tipo de engastamento. Se eu seleciono aqui qualquer uma dessas árvores, a mesma coisa, olha, eu já tenho aqui a parte, o nome do property set que foi utilizado, qual é o tipo dessa árvore, qual é a altura média e quando é a floração, tá? Aqui, por exemplo, aqui a lombada. Eu já trago aqui, ó, lombadas. Vamos ver aqui a rede. Opa, deixa eu vir por aqui. Deixa eu trazer mais para cá. Cadê? Acho que foi essa aqui, né, que nós aplicamos. Aqui, ó, drenagem, aqui, as informações. Isso. Elas já estão todas aqui, ó. E sempre com o nome da ficha do property set que nós utilizamos. Então, o que o Cristiano estava perguntando eu posso ter um item aqui no property set já pensando no agrupamento disso? Posso. Ou eu já posso utilizar, por exemplo, aqui o diâmetro, eu já consigo agrupar tudo por diâmetro. Então, a gente já tem todas as propriedades que estavam lá e que estão aqui. A diferença é que aqui a gente pode federar diversos modelos, né? Aqui a gente pode pegar esse trecho que fomos nós que fizemos, o outro trazer aqui a parte de edificações, ou trazer outros trechos de outras equipes, fazer toda essa gestão, fazer a verificação de interferência realmente, e aqui a gente já sabe exatamente, né? Qual que é cada item, qual é a propriedade. Então, é algo que facilita muito aqui quando a gente está trabalhando. Então, aqui a gente tem as nossas redes e, assim, a gente vai trazendo essas informações. Ó, por exemplo, aqui eu cliquei, já sei que essa daqui é uma rede de esgoto e aqui estão, então, as propriedades dela, tá? E aqui a gente consegue ler qualquer informação que a gente colocou lá. Isso é muito importante, né? Lembrar inclusive, que aqui no Naves ele é um leitor. Inclusive as informações nativas, né? Também, né? Também. Temos aqui as informações nativas. Então, aqui, algumas delas, né? As informações de geometria, aqui as de AutoCAD, aqui as de civil, olha, todas as informações. Então, obviamente que a gente só tem aqui essas personalizadas porque nós criamos, né? Do contrário, a gente teria apenas essas aqui. Então, aqui, de forma bem simples e prática, a gente já tem acesso a todas essas informações aqui dentro do Naves. Então, é muito assim, bom, né? O modelo no Naves, ele, né? Não, o modelo do Naves, ele fica levinho, né? Ele é fácil de visualização. Aqui a gente consegue visualizar tudo que está acontecendo, se vai ter alguma interferência. A gente já vê tudo certinho nesse modelo. Aqui é bem prático, né? Trabalhar aqui realmente com o Naves. Eu vou trazer aqui algumas questões, tá, Isa? Aqui do Joia. Tem até o Daniel Queiroz, um abraço aí, o Queiroz. Ele fala, né, que foi excelente, a gente, né, está falando de atributos, propriedades do Civil 3D para essas fichas do Property Set, né? Então, ele está perguntando, né, se a gente usou, né, o preenchimento manual, se tem alguma forma mais, deixa mais automatizado o processo.
Então, né, Queiroz, depois você me complementa aí, Luísa. A gente usou muito de preenchimento manual mesmo para mostrar aqui para vocês, né? Dá muito trabalho, né? Assim, dá talvez o mesmo trabalho que se fosse no CAD digitar cada campo ali como texto. Mas, de qualquer forma, teria a possibilidade que a Isabela já citou, né? De programar, criar alguma rotina, talvez em Dynamo, né? Para pegar, ler alguma informação, ou fazer alguma fórmula, algum cálculo e preencher lá. Existe também, lá nos campos de Property Set, dá para fazer uso de uma programação de criação de macro, lá em... o que era lá? VB, né? VB Script. VB Script, no formato de VB Script, que aí sim, esse é até melhor que o Dynamo, porque, vamos lá, se eu mudei um tubo ali e eu preciso, né, rodar um Dynamo, né, toda vez que mudar um tubo, rodar um Dynamo para pegar uma informação, né, pode ser que também fale, né, porque tem que rodar, mas dá para fazer diretamente nos campos de Property Set, fazer essa programação e ficar vinculado ao elemento. Realmente, mudou uma declividade, mudou uma extensão, ele fazer esse preenchimento automático. Então, aqui a gente mostrou o básico, o manual, conceitualmente como funciona, mas dá para avançar e deixar o processo mais automatizado. E também tudo vai depender da necessidade, né, Marquinhos? Porque em alguns casos é necessário que clique no elemento, porque para fazer talvez uma revisão, já fazer verificação se está tudo certo, e a pessoa acaba preferindo fazer esse preenchimento na mão. Então, vai muito da necessidade de cada usuário. Isso. E aí eu acho que você já é famosa por aí, né? Porque o Rogério... o Rogério. O Rogério foi meu aluno por muitos anos. Legal. Nós temos do IFC, né? Mostramos e, olha, está funcionando, né, normal, né? Bem legal. Agradeço o Marcos Romano aí também, nosso parceirão, né? Tem mais uma do Cristiano, né? Se a configuração for bem feita uma vez, já virá como padrão. Fica lá nos templates, né? Fica nos templates. E é isso aí. Respondendo, né, o Cristiano e até o nosso amigo Fábio, né? É isso aí. Se já está determinado, né? Pela agência, pelo cliente o que quer, a gente faz lá no BEP mesmo, né? Na implantação BIM ou no manual de contratação e tudo mais, determina quais são esses padrões, né, de campos a serem preenchidos, né? Muito legal. E aí eu agradeço, muito obrigado, pessoal. Lá, que bacana. Já tem programador. É interessante que sempre que a gente fala de programação, surge um programador e ele encara aquilo como um desafio, né? Estamos aqui com muitos comentários e elogios. Legal, né? Aí para a apresentação de vocês. Realmente uma dupla dinâmica aqui para infraestrutura. Pessoal, subam a hashtag nas mídias sociais, Marcos e Isabela, em mais webinars da FF. Com certeza vai ouvir aí vocês e trazer essa dupla aí para outros eventos. Temos muitos comentários aqui, né, positivos. Eu acho que a gente conseguiu cobrir todas as perguntas, né, Isa, Marquinhos? Pelo que eu ouvi aqui, sim. Legal, temos aqui um comentário do Matheus Lima ali brincando, a surpresa do Marquinhos. Marquinhos é tão bom que além de é ator, né? Então a pessoa escreveu Civil 3D 2016, 2020, Call to Quit Autodesk aí de muitos anos, e ele vê uma configuração... E fica surpreso. Nossa, que espantoso. Não, mas acontece muito. É raro, mas acontece com frequência, né? A gente levar uns... Nossa! Já tem Pessoal, a gente acabou de deixar aqui a Angélica, da nossa equipe aí de marketing da FF, acabou de deixar aqui no chat para vocês o link da nossa pesquisa de satisfação. É muito importante aí que vocês respondam essa pesquisa, avaliem aí o conteúdo do webinar para a gente, além dos comentários que já deixaram aqui no chat, tá? A gente sempre olha para as respostas de vocês nos webinars para trazer aí temas que sejam realmente aderentes, né? Não só as novidades que o setor como um todo, né, tem trazido, tem trabalhado, mas também é muito aderente aos desafios de vocês no dia a dia de trabalho, no dia a dia de negócio. Né? Então, coletar essas respostas de vocês nessas pesquisas é muito importante para isso. Né? Ajuda a gente a trabalhar aí próximas pautas e temas
para os nossos eventos e conteúdos que a gente também aí produz e costuma postar nas mídias sociais. E para que a gente Marcos, possa voltar também, né, Emerson? Principalmente para que a Isabela e o Marcos possam voltar, né? Então, muito importante a participação de vocês. Novamente, subam a hashtag lá, Marquinhos e Isabela, e novos eventos da FF. Angélica vai adorar. Pessoal, do lado de vocês, tem mais algum ponto aí que vocês queiram colocar? Acho que a gente está bem dentro, né, bem dentro do horário, não estourando, mas bem dentro aí do horário que a gente tinha aí com o webinar, né, também com conteúdo, cobertura das perguntas. Algum ponto adicional aí que vocês queiram trazer, fiquem bem à vontade. Eu acho que foi bem aderente ao que a gente tinha planejado, né, Marquinhos? O que era nosso objetivo, acho que a gente conseguiu cumprir com o objetivo, e agora é ver o pessoal colocando a mão na massa mesmo, usando mesmo, na vida real. Gente, gravem e marquem os dois, viu? No Stories, LinkedIn, eles querem ver. Então, façam o dia a dia e gravem e marca eles lá. Pessoal aqui do chat que está acompanhando a gente, acho que se tiver mais alguma pergunta, esse é o momento para a gente fazer as últimas perguntas aí para o Marcos e Isabela. Se não, a gente, infelizmente, fica por aqui, né? E voltamos aí acompanhando aí a nossa agenda, né? Para próximos eventos, para próximos webinars que a gente realizar.